Boa noite a todos. É uma alegria, uma satisfação muito grande estar aqui, mesmo à distância, mas podendo compartilhar com vocês o estudo de hoje, o estudo que nós fazemos regularmente no Núcleo de Estudos Chico Xavier, e mesmo toda essa dificuldade que nós estamos atravessando, mesmo à distância, nós vamos manter esse circuito de energia positiva, luminosa, amorosa, sustentada pelos amigos espirituais, e o estudo tem um substrato muito importante nisso. Então nós vamos começar, como de hábito, fazendo a leitura de uma passagem da vida do Chico Xavier. Tudo tem seu apogeu e seu declínio. É natural que seja assim. Todavia, quando tudo parece convergir para o que supomos o nada, eis que a vida ressurge, triunfante e bela, novas flores, novas folhas, na infinita bênção do recomeço. Nós vamos proceder então à leitura da página inicial do livro Caminho, Verdade e Vida, lição 111, Orientadores do Mundo. Respondeu-lhe Jesus: És mestre em Israel, não sabes isto? Está no Evangelho de João. É muito comum nos círculos religiosos, notadamente nos arraiais espiritistas, o aparecimento de orientadores do mundo reclamando provas da existência da alma. Tempo virá em que semelhantes inquirições serão consideradas pueris, porque afinal, esses mentores da política, da educação, da ciência, estão perguntando, no fundo, se eles próprios existem. A resposta de Jesus a Nicodemos, embora se refira ao problema da reencarnação, enquadra-se perfeitamente no assunto, de vez que os condutores da atualidade prosseguem indagando sobre realidades essenciais da vida. Peçamos a Deus auxilie o homem para que não continue tentando penetrar a casa do progresso pelo telhado. O médico leviano, até que verifique a verdade espiritual, será defrontado por experiências dolorosas no campo das realizações que lhe dizem respeito. O professor, apenas teórico, precipitar-se-á muitas vezes nas ilusões. O administrador improvisado permanecerá exposto a erros tremendos, até que se ajuste à responsabilidade que lhe é própria. Por esse motivo, a resposta de Jesus aplica-se com acerto às interrogações dos instrutores modernos. Transformados em investigadores, dirigem-se a nós outros, muitas vezes com ironia, reclamando a certeza sobre a existência do espírito. Entretanto, ele orienta os outros e se introduzem na vida dos nossos irmãos em humanidade. Considerando essa circunstância e em se tratando de problema tão essencial para si próprios, é razoável que não perguntem, porque devem saber. Vamos então fazer a nossa prece, elevando o nosso pensamento, iniciando com um pensamento de gratidão por mais essa oportunidade de estarmos juntos pela mente e pelo coração para estudarmos as lições da doutrina espírita, as lições de nosso Mestre Jesus, e que nossos amigos, nossos mentores, dirigentes da casa, estejam conosco, nos abençoando o coração, nos fortalecendo, nos propiciando um entendimento daquilo que for dito, daquilo que for falado hoje, para nosso proveito no autoaperfeiçoamento. Que assim seja. Bom, a primeira vez que eu fiz um estudo no Núcleo Chico Xavier foi em setembro de 2011.
E eu me recordo que me foi dado um tema livre na época, né, e eu escolhi falar sobre reencarnação. E dessa vez me foi concedido tema livre de novo. E eu novamente escolhi falar sobre reencarnação. Vai ser a nossa temática do estudo de hoje. É um tema que eu considero fundamental, né? É um dos pilares da doutrina espírita. E o entendimento, a compreensão da reencarnação, ela muda toda a nossa dinâmica de vida, ela faz com que nós compreendamos uma série de situações que nos parecem obscuras, que nós vislumbremos com mais clareza, né, aquilo que parece injusto, aquilo que pode provocar a nossa indignação, a nossa revolta. Enfim, abre um leque enorme de possibilidades de compreensão a respeito da vida material e espiritual. Reencarnação, a palavra reencarnação, reencarnar, ela vem de meados do século XIX, na França, né? E quer dizer, reencarnar é encarnar de novo, ou seja, parte-se do pressuposto que existe um ser inteligente, imortal, que faz uso de uma veste corpórea e que depois, uma vez finda a existência dessa veste, fenômeno que nós chamamos de morte, né, ele pode voltar a retomar um corpo e vivenciar novamente a experiência terrena. Então, isso seria reencarnar. Só que o conceito de reencarnação, ele vem de tempos imemoriais na humanidade. Os registros mais antigos que nós encontramos vão a 6.000 anos antes de Cristo, na Mesopotâmia. A Mesopotâmia é uma região que hoje corresponde à parte do Iraque, Kuwait, Síria, né, que é considerado o berço da humanidade. E já naquela época, onde viviam os sumérios, os assírios, já se falava na lei do grande retorno, né? Então vejam o quanto é antigo esse conceito da reencarnação. Fazendo então uma retrospectiva, cerca de 2.000, 1.700 anos antes de Cristo, nós temos os manuscritos que estão entre os mais antigos do mundo, em termos de textos espiritualistas, que são os Vedas da Índia, né, que fala sobre reencarnação, tendo inclusive um de seus livros, o Bhagavad Gita, né, que explicitamente, num determinado momento, se refere a essa questão da roupagem corporal, do espírito vindo a ocupar numa outra oportunidade um outro corpo físico. 1320 a.C., nós temos documentado o papiro de Anana, que era o vizir e o escriba do faraó Sete II no Egito, né, que dizia para a gente que os homens não vivem somente uma vez, partindo em seguida para sempre. Eles vivem numerosas vezes em numerosos lugares, embora não seja sempre nesse mundo. Entre duas vidas há um véu de obscuridade. A porta abrir-se-á no fim e nos mostrará todas as câmaras que nossos passos atravessaram desde o começo. Quer dizer, fala inclusive no intervalo, né, que a gente habita na espiritualidade entre uma encarnação e outra, e na possibilidade de lembranças que nós temos das nossas vidas anteriores. Isso é documento. Há 1.200 anos antes de Jesus, viveu o povo celta, que ocupou grande parte da Europa, dando origem aos ingleses e aos franceses. E esses guerreiros, eles eram considerados muito destemidos, porque eles tinham certeza que não morreriam. Mesmo que eles fossem mortos em combates, eles sabiam que poderiam ressurgir novamente na vida terrena através de um outro corpo. Seguindo na nossa retrospectiva, 570 anos antes de Cristo, nós vamos encontrar Pitágoras lançando o conceito de palingenesia. Palin de novo,
Genesia, gênese, nascer, nascer de novo, né? E isso influenciou Platão, né, um filósofo extremamente conhecido, e Platão menciona a reencarnação em 2 de seus livros, em Fedros e Leis. Influenciou outros filósofos gregos, como Plotino e Plutarco, que ensinavam a palingenesia, né, a reencarnação, como matéria na Universidade de Alexandria. Continuando a via no tempo, nós chegamos na época, então, de Jesus. Jesus reencarnou no seio do povo hebreu, onde havia uma base reencarnacionista, uma vez que os hebreus acreditavam que o profeta Elias, que viveu 9 anos antes de Cristo, que ele voltaria para anunciar a vinda do Messias, né? E eles aguardavam por isso. Então isso configura, né, a ideia de retorno, de reencarnação que eles já tinham na época. E a doutrina de Jesus era absolutamente reencarnacionista. O que aconteceu é que muita coisa foi retirada, foi abolida com o passar dos séculos, com o passar dos concílios, que a gente vai ver adiante, né, com traduções por uma série de interesses. Mas algumas coisas ficaram de uma forma tão marcante que, mesmo que em pequeno conteúdo, não deixam dúvida que Jesus fazia menção à reencarnação. Por coincidência, não foi uma escolha, no livro de abertura fala da passagem de Nicodemos, né, que era doutor da lei, e Jesus pergunta a ele, Jesus diz a ele inicialmente, que ninguém chegará ao Pai se não nascer de novo. Nicodemos não entende, ele pergunta, você, doutor da lei, não conhece sobre isso? Embora essa passagem ela pode dar vazão a outras interpretações, como, por exemplo, nascer de novo seja renascer em si mesmo, né, numa nova conjunção de vida, tal, mas Jesus falava do ponto de vista reencarnatório. Agora, tem 2 outras passagens que são inequívocas e que não dão vazão a nenhuma outra interpretação. Uma é com relação a João Batista, que era um pregador que vinha anunciar a vida de Messias. Ele estava preso, ele depois foi decapitado, e nesse período em que ele se encontrava aprisionado, os discípulos dele acorreram a Jesus e perguntaram se João Batista era Elias. E Jesus disse, eu vos digo que João Batista é o Elias que há de vir. E numa segunda passagem, na conhecida transfiguração do Monte Tabor, onde Jesus se faz acompanhar de 3 discípulos, se não me engano, Pedro, João e Tiago, eles perguntam a Jesus sobre Elias, né? E Jesus responde, na verdade, Elias já veio, não o reconheceram e fizeram tudo o que quiseram dele. E continua no texto que os discípulos entenderam então que ele se referia a João Batista. E uma coisa que é interessante é que a gente encontra essa passagem no Evangelho de Mateus em edições católicas do Evangelho, né? Eu tive a curiosidade de procurar uma edição da CNBB, Conselho Nacional dos Bispos do Brasil, está exatamente assim, ou seja, Jesus disse, Elias já veio, não o reconheceram e fizeram tudo o que quiseram com ele. Quer dizer, não tem outra explicação que não seja a questão da reencarnação de Elias na condição de João Batista. Passada então a estadia de Jesus entre nós na Terra, houve um período de conturbação muito grande, né, com relação aos cristãos nascentes, até que Roma, cerca de 380 anos depois de Cristo, adotou o cristianismo como religião oficial. E a partir daí se seguiram vários concílios. Os concílios, eles eram reuniões do alto clero, né,
dos mais importantes de várias regiões do mundo, para discutir dogmas, para formular teorias, para fazer interpretações dos textos sagrados, mas que na realidade, segundo nos diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, os concílios tinham mesmo, era um interesse político, interesses pessoais, né? Interesses que direcionassem a religião para aquilo que era desejado por esses componentes do alto clero. Nos interessa particularmente o quinto concílio, que é o de Constantinopla, quando foi definitivamente abolida a questão da reencarnação. O pensamento de Orígenes, que é considerado o pai da teologia, que viveu em torno de 200 anos depois de Cristo, Orígenes nos dizia que a alma chega a esse mundo fragilizada pelos seus erros de outrora ou fortalecida pelas suas vitórias anteriores, que os seus méritos e deméritos determinam o seu posicionamento nesse mundo e que a sua atuação nesse mundo determinará a sua vida no mundo futuro. A gente ouve essa frase, parece estar ouvindo Emmanuel, André Luiz falar. No entanto, isso foi 200 anos depois de Cristo. E tudo isso foi extinto por esses concílios. Só depois, com o advindo de Kardec, e a gente vai ver mais para frente, que houve uma sistematização do entendimento da reencarnação de uma maneira muito mais consistente, é que a gente teve um impulso maior na compreensão dessa questão. Agora, a gente falando em reencarnação versus vida única, a gente se pergunta como é que fica a questão de Deus nesse aspecto. Eu me lembro de uma pesquisa da BBC de Londres, de vários anos atrás, mas eles pesquisaram em mais de 10 países a respeito da crença em Deus. 92% dos entrevistados acreditavam num Deus, ou numa entidade suprema, que governava o mundo, o universo. E a gente se defronta aí com uma dificuldade de entendimento, porque muitas religiões, mesmo considerando a sobrevivência da alma após a morte, elas se atêm apenas a uma vida única aqui na Terra. Elas não acreditam na reencarnação. E como conjugar uma vida única com os atributos de Deus, a sua infinita bondade, a sua infinita justiça? Como é que a gente pode, levando em consideração alguns exemplos, uma família que tem um filho com uma enfermidade congênita, com muitas dificuldades, isso traz todo um problema, uma problemática para a família durante toda uma existência. Outros têm filhos normais, alguém perde um ente querido jovem ainda, tão precocemente, de forma inesperada, trazendo tanto sofrimento. Alguém tem uma doença degenerativa, crônica, e passa a existência toda sofrendo, enquanto outros têm uma saúde perfeita, ou passam apenas por leves dificuldades de saúde ao longo da vida. E eu me lembro, dentro desse raciocínio, que no ano de 2004, quando ocorreu aquela tsunami no Oceano Índico, que varreu a costa asiática, atingiu 14 países, mais de 200 mil pessoas morreram, o jornal Globo, publicou um encarte especial sobre a tragédia e dentro tinha um editorial. Esse editorial era a tradução do editorial de um jornalista americano e dizia o seguinte, em letras grandes: onde estava Deus? Isso me chamou muita atenção,
porque foi um questionamento muito incisivo, foi uma alusão a uma possível injustiça divina. Afinal, era a época de férias, tinham milhares de turistas europeus ali, né, mais as pessoas que moravam nos países, quer dizer, pessoas inocentes, quer dizer, por que isso aconteceu? E aí, então, se a gente for refletir sobre essa questão da vida única e de um Deus infinitamente bom e justo, a gente vai obrigatoriamente ter que bifurcar o raciocínio e pensar ou que Deus não é infinitamente bom e justo, ele é às vezes, mas nem sempre, tal. Isso é impossível, né? Isso inviabiliza qualquer conceituação sobre a divindade, ou não se vive uma vez só. E aí, a partir do entendimento da reencarnação, a gente tem todo um caminho de esclarecimento pela frente. Reparem que até o momento eu não entrei em doutrina espírita. A gente praticamente não falou, né, na questão doutrinária. Estamos em lógica e razão para mostrar como é que isso tem base independente do credo religioso. E vou finalizar essa parte da lógica e razão. Pode parecer um paradoxo, mas na realidade é uma questão muito interessante. Nós vamos pegar o item 222 do Livro dos Espíritos, que não é uma questão, não é uma pergunta, é um comentário, é um longo comentário de Kardec a respeito da reencarnação. E um comentário que ele faz depois de ter passado o capítulo 4 da pluralidade das existências, onde ele fez 26 perguntas aos espíritos sobre reencarnação, né? E essas perguntas foram todas respondidas, né? Nos dão uma sustentação muito grande sobre o tema. Mas Kardec, ele resolveu fazer uma coisa diferente na 222. Ele resolveu partir do pressuposto em que não havia uma sustentação doutrinária. Ele quis discutir só sob a ótica da lógica e da razão. Eu vou ler, para a gente não perder nada do conteúdo, e Kardec diz o seguinte: examinemos de outro ponto de vista o tema e, abstraindo de qualquer intervenção dos espíritos, deixemos-nos de lado por enquanto. Olha só, ele está no meio do Livro dos Espíritos, né? Suponhamos que esta teoria da reencarnação nada tem a ver com eles. Suponhamos mesmo que jamais se haja cogitado de espíritos. Coloquemo-nos momentaneamente num terreno neutro, admitindo o mesmo grau de probabilidade para ambas as hipóteses, isto é, a da pluralidade, né, da reencarnação e a da unicidade das existências, vida única. E vejamos para que lado a razão e o nosso próprio interesse nos farão pender. Por que Kardec teria agido assim? Ele ia publicar o Livro dos Espíritos, já tinha passado pela parte referente à reencarnação, porque ele sabia que o Livro dos Espíritos ia cair como uma bomba no meio religioso tradicional vigente, que ele ia ser, como foi, muito questionado e que ia haver muito argumento com relação a espíritos dando respostas, né, a perguntas de homens aqui na Terra. Então, ele levanta a questão sobre uma outra ótica, para já deixando preparado o campo para ter também uma argumentação sobre esse aspecto. A questão é longa e nós não vamos falar sobre todos os argumentos, vamos citar alguns argumentos de Kardec, que me pareceram os mais importantes, e um deles é justamente o que cai naquela nossa retrospectiva sobre reencarnação. Ora, como pode um conceito permanecer como verdade, né, dizia Kardec, durante tantos milênios, em tantas regiões distintas do planeta Terra, em tantas culturas,
e isso não ter alguma consistência, isso não representar uma verdade, né? Um argumento bem lógico. Outra questão é que existiam inúmeros fenômenos psíquicos que eles estavam pesquisando na época, né, com pessoas sérias, de moral ilibada, eram feitas atas de reunião, depois em sociedades psíquicas, né, para que essas reuniões acontecessem oficialmente, e havia um manancial enorme de evidências, né? Como é que se poderia considerar aquilo tudo era forjado, todas aquelas pessoas eram farsantes, todas estavam interessadas em enganar, né? E continua Kardec, citando, por exemplo, crianças de 4, 5 anos de idade, a gente vê isso ainda hoje, que se sentam ao piano sem nenhuma instrução prévia e executam uma peça de música clássica. Da onde veio isso? Né? Uma criança em tão tenra idade, certamente da sua bagagem reencarnatória. Ou então ele se refere a pessoas que, por exemplo, são criadas dentro de um meio de muita moralidade, né? De muito amor, de muito equilíbrio, e degeneram para todo tipo de vício, para criminalidade, para todo tipo de situação negativa. Como explicar isso se o meio era tão bom? Porque aquilo estava dentro do indivíduo e foi mais forte e predominou, independente da oportunidade que ele teve. E o contrário é extremamente verdadeiro. Ou seja, a gente vê muitas pessoas que nascem em meio à criminalidade e mesmo assim mantêm, né, um caminho moral reto. Trabalham, estudam, às vezes permanecem a vida inteira na pobreza, mas jamais se desviam do caminho da honestidade. E o último, que eu achei um exemplo simples e muito bonito de Kardec, que é a questão dos industriais. Ele cita que 2 industriais contrataram 2 operários, né? Os 2 operários trabalharam mal. E aí um dos industriais chama o operário e diz: você trabalhou mal, então você vai ser demitido. E o operário fica sem salário, fica na miséria, ele e a sua família, né, com grande dificuldade. Já o outro empresário, o outro industrial, ele chama o operário e diz: você trabalhou mal, mas eu vou lhe dar uma segunda chance. Eu vou manter você na empresa, e se você trabalhar bem, e se você continuar, inclusive, trabalhando bem, você vai ter até chance de ascender, quem sabe um dia até, né, vir a se tornar meu sócio. E Kardec pergunta: qual dos 2 foi mais justo? E aí a gente vem com o pensamento que se um homem com tantas imperfeições como nós temos pode ter esse senso de justiça, porque o Pai, de infinito amor e bondade, não daria outra oportunidade a seus filhos? E ele dá essa oportunidade através das sucessivas reencarnações. O Livro dos Espíritos é um livro que foi publicado em 1857 e, como eu falei, a pluralidade das existências é tratada no capítulo 4º, mas a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é: que é Deus? A primeira indagação de Kardec. Vejam que ele não diz quem é Deus ou o que é Deus. Que é Deus? E os Espíritos respondem: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E na 13ª questão, onde se fala sobre os atributos de Deus, né? Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é onipotente, infinitamente bom e justo. Então, cabe perfeitamente nas colocações que nós fizemos anteriormente, naquele raciocínio sobre Deus e a vida única versus a pluralidade das existências. Mas, importante que nós também travemos contato
com o que os espíritos responderam sobre reencarnação para Kardec. Não se assustem, eu não vou entrar nas 26 perguntas, né? Eu vou me ater a uma pergunta que é um pouco longa, e eu vou pedir mais uma vez permissão para vocês para ler, mas essa pergunta eu acho que ela é fundamental porque resume, sintetiza bem, esclarece bem a posição da espiritualidade com relação à reencarnação. Então, pergunta 171, Kardec indaga: em que se funda o dogma da reencarnação? E os espíritos respondem: na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom Pai sempre deixa aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem o não dependeu melhorarem-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Todos os espíritos tendem para a perfeição, e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Não obraria Deus com equidade, nem de acordo com a sua bondade, se condenasse para sempre os que talvez hajam encontrados, oriundos do próprio meio onde foram colocados e alheios à vontade que os animava, obstáculos ao seu melhoramento. Se a sorte do homem se fixasse irrevogavelmente depois da morte, não seria uma única balança em que Deus pesa as ações de todas as criaturas, e não haveria imparcialidade no tratamento que a todos dispensa. A doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus. Bateu martelo definitivamente. Para com os homens que se acham em condição moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois nos oferece os meios de resgatarmos nossos erros por novas provações. A razão nos la indicam e os espíritos a ensinam. O homem que tem consciência da sua inferioridade aure consoladora esperança na doutrina da reencarnação. Se crê na justiça de Deus, não pode contar que venha a achar-se para sempre em pé de igualdade com os que mais fizeram do que ele. Suste-no, porém, e lhe reanima a coragem, a ideia de que aquela inferioridade não o deserda eternamente do supremo bem e que, mediante novos esforços, dado lhe será conquistado. Quem é que, ao cabo de sua carreira, não deplora haver tão tarde ganho uma experiência de que já não pode tirar proveito? Entretanto, essa experiência tardia não fica perdida. O espírito a utilizará em nova existência. Foi longo, mas foi uma questão de extrema consistência e profundidade, dentro, então, do ensinamento doutrinário que a gente tem no Livro dos Espíritos. E Kardec, quando nos deixou, vieram os seus seguidores. O tempo está correndo um pouquinho, eu vou ter que acelerar, talvez pular algumas coisas, mas nós tivemos Gabriel Delane, nós tivemos Leon Denis, nós tivemos Camille Flammarion, que era astrônomo, presidente da Sociedade Francesa de Astronomia, e que lançaram livros que a gente devia revisitar esses livros, ou visitar. São livros interessantes, importantes, do início da doutrina, com os quais muitos de nós não travamos conhecimento,
E seguiu-se, inclusive dentro da área científica da época, né, indivíduos de ciência como William Crookes, quem é ligado à física e à química conhece muito bem, que defendeu a imortalidade da alma dentro de uma sociedade de estudos psíquicos em Londres, né? Ernesto Bosano, professor da Universidade de Turim, com o livro A Crise da Morte, César Lombroso, que era um criminalista, um psiquiatra cético, mas que depois compreendeu e aderiu às verdades espiritualistas através de um livro chamado, se não me engano, O Hipnotismo. Não, agora eu me perdi um pouquinho aqui, mas enfim, ele publicou um livro já com um entendimento a respeito da reencarnação. Outros seguidores mais contemporâneos vieram, como a grande Dona Ivone Pereira, né, que tem muita coisa importante, interessante sobre reencarnação. A gente vai mencionar um clássico dela, que é a trilogia, né, 3 obras, onde nós vemos o acompanhamento de um grupo espiritual que já vinha de muito mais tempo, mas começa, o primeiro livro se passa no século XVI, na França, por ocasião do massacre dos huguenotes, né, dos protestantes, que se chama Nas Voragens do Pecado, que narra o que acontece com esse grupo. Eles desencarnam, depois do plano espiritual eles reencarnam novamente, com o objetivo de saldar dívidas, de resgatar compromissos. Já é o livro Cavaleiro de Lumières. Esse grupo ainda não se acerta, desencarna e vem numa nova oportunidade, sempre em posições diferentes, mas sempre se reencontrando no livro Drama de Bretanha, né? E o interessante desses livros é que ele mostra a conjuntura com os espíritos encarnados e os bastidores que acompanham, sob o aspecto espiritual, essas encarnações e todos os embates que existem entre esse grupo. É uma obra extremamente importante, que eu acho que todo espírita deveria ler. Em seguida vieram Emmanuel e André Luiz, né, que mais comentar sobre esses grandes ícones da espiritualidade que nos trouxeram tantas informações, tantos esclarecimentos. Só para citar em termos de reencarnação, Emmanuel, através de Chico, nos trouxe há 2000 anos, onde ele era um senador, Públio Lentulus, orgulhoso senador romano, que conheceu Jesus. E depois vem o livro 50 anos depois, onde ele reencarna como um escravo, na própria Roma, onde ele foi senador. E André Luiz também, diversos livros, mas eu destaco aqui o Missionários da Luz, que é um livro estudado na casa sistematicamente, um livro que tem um destaque todo especial, que é a narrativa do mecanismo da reencarnação. Havia um espírito chamado Segismundo, era muito querido na espiritualidade, mas ele havia falhado de uma forma grave numa reencarnação anterior com um casal que estava reencarnado e precisava voltar como filho desse casal. Olha como essa situação é comum, né, por aí. Quantas famílias não têm situações dessa natureza? E essa reencarnação foi toda preparada, detalhe por detalhe, a ponto dos espíritos narrarem, companheiros do plano espiritual especialistas, que separaram depois do ato da concepção, né, depois da relação conjugal do casal, que aliás, cabe dizer, a espiritualidade tem todo um respeito à privacidade, eles não ficam lá no momento, até porque o processo não é imediato. Horas depois eles entram no aposento e eles escolhem o espermatozoide mais apto, com os caracteres físicos
que Segismundo necessitaria ter na sua próxima existência, né? Isso é só um esboço que eu estou falando, porque o livro esmiuça muito mais. Então, extremamente interessante também como a reencarnação pode ser toda programada nos seus mínimos detalhes, de acordo com as nossas necessidades espirituais. E o que diria, tentando já apressar um pouquinho, a ciência a respeito da reencarnação, né? Porque sempre tem aquele combate, aquela coisa da religiosidade, da ciência. Nós sabemos que num futuro relativamente próximo elas vão andar de mãos dadas, né? Nós tivemos na década de 50, o século que passou foi extremamente profícuo com relação ao estudo da reencarnação, o professor Ian Stevenson, que era o coordenador da cadeira de Psiquiatria e Ciências Neurocomportamentais da Universidade de Virgínia. Documentou 3.000 casos de reencarnação, que ele considerava sugestivos. Como homem de ciência, ele citava assim, né? A metodologia dele era ir a lugares onde crianças em tenra idade diziam que aqueles não eram seus pais, aquela não era a sua casa, aquele não era o local, o estado onde eles moravam. E o Stevenson ia lá, com a aceitação dos pais, ia até o local indicado pela criança, e a criança reconhecia, citava os nomes daqueles que seriam seus pais, né? Ela tinha certamente desencarnado naquela família. A criança entrava na casa, reconhecia o quarto, a gaveta onde guardava os brinquedos, enfim, evidências incontestáveis. Foram 3.000 casos, né? E ele publicou muito para o meio científico, 200 publicações, muito pouca entre os leigos. E aconteceu depois, posteriormente, de um jornalista muito cético, né, que não tinha religião, que não acreditava em nada disso, chamado Tom Schroeder. Ele se dispôs a acompanhar o professor Stevenson nas suas andanças, né, por esses países, e ele testemunhou uma série grande de casos, e depois ele finalmente cede e admite que aquilo realmente corresponde a uma realidade. E ele publicou isso. Ele era jornalista do Washington Post, um jornal americano importante. Ele publicou isso num livro chamado Almas Antigas, que por coincidência, né, não tem no Brasil, né? Não interessa, né, que a gente tenha isso sob o lado não religioso, né? E vieram vários depois do Stevenson. Veio o Raymond Jr., né, com experiências de quase morte. Depois vieram cientistas que pesquisaram a reencarnação através da hipnose, com a questão da terapia de vidas passadas, que teve o seu clímax com o professor Brian Weiss, que era um psiquiatra renomado do Mount Sinai Hospital, nos Estados Unidos, que fez uma regressão numa paciente como psiquiatra tradicional, mas uma regressão até o que eles acreditavam existir, até a vida intrauterina. E aí a paciente que era funcionária do hospital, estava sendo submetida à regressão, ela simplesmente começa a narrar experiências de várias outras existências, que algumas ele conseguiu confirmar, e aí ele cede definitivamente, rompe com a psiquiatria tradicional, que passa a enveredar por esse caminho. Publicou vários livros, teve aqui no Brasil, inclusive, né? E mais próximos de nós, para finalizar essa parte da ciência, a gente tem o Robert Lanza, que é considerado um dos cientistas mais importantes do mundo, está entre os cientistas mais renomados, segundo até a New York Times, né? E ele lançou um livro chamado Biocentrismo, tem um subtítulo grande que eu não vou me recordar aqui para falar para vocês, mas ele diz claramente
que existe uma essência, isso que a gente chama de espírito, ele chama de essência, existe uma essência, existe um ser que é capaz de habitar um corpo físico, deixar esse corpo físico, manter a sua individualidade e voltar a habitar um outro corpo. Isso é dito por um cientista de grande renome, que foi inclusive um dos pioneiros de trabalho com células-tronco, né, que traz essa informação para a gente. Esse livro, então, nem existe no Brasil. O outro está esgotado, esse não foi nem publicado. É um livro que deve ser muito interessante da gente ler e consultar. Bom, eu ainda teria para falar um trecho interessante aqui a respeito do livro Memórias do Tempo, do Hermínio Miranda, que foi um grande escritor espírita, um grande doutrinador de mesa mediúnica, que ele faz justamente a diferenciação entre evidência e prova. Ele faz uma colocação perfeita para argumentar com aqueles que cismam que a ciência tem que provar para que a gente acredite em reencarnação. Eu teria que ler para vocês, acho que o trecho vai ficar um pouquinho grande, a gente vai estourar o tempo, mas isso está no livro Memórias do Tempo, né? A diferença entre prova e evidência no que diz respeito a fenômenos psíquicos e não a fenômenos materiais, onde a gente pode palpar, cheirar, medir, fazer lâmina de laboratório, etc. Bom, então eu tive que encurtar um pouquinho. A gente finaliza fazendo aqui um pensamento de que fomos criados por Deus, né, simples e ignorantes, e esse processo de criação por ora é incognoscível, incompreensível para nós, tanto a criação como o próprio Deus, nós não temos capacidade, falta-nos um sentido para compreender isso, mas fomos criados simples e ignorantes, precisando perfazer um caminho evolutivo para adquirir experiências, e assim fomos nascendo, morrendo, renascendo, né, adquirindo qualidades, defeitos, voltando sempre com o objetivo de nos aperfeiçoar, voltando sempre com o objetivo de cumprir uma meta evolutiva que nos leve um dia a uma condição moral e espiritual próxima da fonte que nos emanou. A gente pode usar como meta, embora nós estejamos muito distantes, mas Jesus é a nossa meta moral e espiritual, mesmo que a gente leve milênios para chegar até lá, né? Nós estamos aqui, então, a reencarnação tem essa finalidade, e é importante que a gente saiba, né, que todos nós renascemos no lugar certo, com as pessoas certas, né, nas situações que precisaríamos enfrentar, aquele chefe déspota, aquele vizinho difícil que não se muda e a gente não consegue se mudar também, aquele filho problema, aquele cônjuge complicado, uma série de situações, né, que a gente precisa enfrentar e que a gente precisa ter paz e serenidade, que a gente precisa de fortalecimento, de esperança, e a gente precisa ter a crença na infinita bondade de Deus, que permitiu que através das sucessivas reencarnações nós pudéssemos trilhar esse caminho, que vai ser mais longo ou mais curto, mais tormentoso ou mais suave, de acordo com o nosso livre-arbítrio, de acordo com as escolhas que nós fizermos, de acordo com as opções que nós fizermos, né? Se nós aprendermos a perdoar, se nós aprendermos a sermos indulgentes, a combater de verdade, buscar combater o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, querermos nos melhorar intimamente, nós estaremos seguindo um caminho mais curto e mais rápido do ponto de vista ascensional.
Ainda faltou muita coisa para dizer, é um tema enorme, a gente poderia ficar horas aqui, mas eu, por questão de disciplina, que eu nem cheguei a ser disciplinado, porque pelo tempo que eu estou vendo aqui, já passou, a gente vai se despedir com a minha gratidão à espiritualidade por ter permitido que eu pudesse estar nesse momento transmitindo esses esclarecimentos para vocês, que cada um possa meditar, refletir sobre isso, né? E vamos então finalizar com a nossa prece, elevando mais uma vez o nosso pensamento, certos de que nesses momentos em que estudamos, em que refletimos, em que buscamos olhar para dentro de nós mesmos, nós estamos nos autodescobrindo, nós estamos voltando para a fonte que nos emanou, Deus de infinito amor e bondade, e que seus prepostos, né, os dirigentes da nossa casa, os nossos mentores, os nossos amigos espirituais, que eles estejam sempre conosco e que nós permitamos isso através da nossa sintonia, através do nosso pensamento mais elevado, das nossas atitudes dignas, para que nós possamos aproveitar a ajuda que eles estão sempre prontos a oferecer, né? Tenhamos todos, então, sempre muita coragem, sempre muita esperança, sempre muita resignação, sempre muita paz e serenidade no coração. Que assim seja, graças a Deus.